Governadores reagiram ao anúncio feito ontem pela gestão Lula sobre o encerramento de escolas cívico-militares. Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal deverão manter as unidades em atividade. Olha aí, o PT acabou lacrando 13 contra si. São eles: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Acre, Santa Catarina e o próprio DF. Nós separamos aqui algumas declarações de governadores sobre o tema. O de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, se pronunciou sobre o assunto ontem à noite no Twitter. Abro aspas. Fui aluno de colégio militar e sei da importância de um ensino de qualidade e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O governo de São Paulo vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escolas cívico-militares e ampliar unidades de ensino com este formato em todo o estado. Fecho aspas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, afirmou em suas redes que a gestão dessas escolas será compartilhada entre a Secretaria de Estado de Educação, SEEMG, e o Corpo de Bombeiros. Abre aspas, a tradição, a disciplina e o prestígio de uma das instituições mais respeitadas do mundo agora se une ao trabalho de ensino dos mineiros. Aqui a educação é sempre prioridade. Fecha aspas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, que é o mesmo partido do Bolsonaro, também comunicou sua decisão no Twitter. Tem aí o tweet do Cláudio Castro, olha, passando aqui para tranquilizar toda a nossa comunidade escolar, para alunos, professores e profissionais da educação, quanto à manutenção das escolas cívico-militares. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, afirmou no Instagram que confia no trabalho que está sendo feito. Abre aspas, está tudo certo com os 76 colégios militares de Goiás. Confiamos no trabalho que está sendo feito, continuaremos oferecendo educação de excelência aos nossos alunos. Diga não às fake news. Fecho aspas. Aliás, é bom deixar claro que existe uma distinção, né, entre escolas cívico-militares e escolas militares. Né? Nas escolas militares, você tem até seleção de alunos, você tem professores com salários mais altos. Nas escolas cívico-militares, e você tem maior ingerência sobre o próprio conteúdo programático, curricular, didático, pedagógico, né, a palavra que eu estava procurando. Agora, nas escolas cívico-militares, você tem essa participação administrativa, né, são coisas um pouco diferentes esses modelos. E parlamentares de oposição na Câmara também reagiram e começaram a coletar assinaturas para votar um requerimento de urgência ao projeto de lei que torna o programa de escolas cívico-militares permanente. A proposta, que é de autoria da deputada Daniela Rainer, do PL, foi apresentada ontem. Líder do governo Lula no Senado, petista Jacques Wagner, afirmou nesta quarta-feira que o programa não foi descontinuado por questões ideológicas. Abre aspas, o programa foi descontinuado talvez porque o ministro tenha que olhar para o coletivo das escolas brasileiras e não apenas para essas. Fecho aspas. Eu já vou trazer mais repercussão, mas vamos ouvir aqui o Graeb e o Wilson Lima a respeito, lembrando aos espectadores do Papo Antagonista que começamos a tratar desse assunto ontem. Então, já fizemos diversas considerações sobre o tema, mostramos, inclusive, os salários. Eu queria puxar aqui, deixa eu ver se eu tenho os números aqui à mão, desses militares da reserva que acabam indo trabalhar nas escolas. Olha aqui, o adicional Prolabore aos militares chega a R$ 9.152, mas esse é o teto, né? Eu tenho aqui a informação, ó, R$ 2.657,24 até esses R$ 9.152,76. Então, quando é muito alto, pode ficar até acima do salário de um professor. Só que isso é feito de acordo com a patente. Então, o valor mais baixo é pago a um terceiro sargento, enquanto que o mais alto é pago para coronéis. Tem vários agentes aí de estados que estão explicando que a função desses militares é organizar a entrada e a saída dos estudantes, formar fila, cuidar dessa disciplina de uma maneira geral, mas sem a interferência no conteúdo pedagógico de sala de aula. Graeb. Então, o PT meteu os pés pelas mãos, fez uma coisa estúpida sob qualquer aspecto que você possa olhar. Tanto do ponto de vista político, veja só a repercussão, né? Agora já estão se organizando para que haja lei, né? Ou seja, criaram um problema para si mesmos dentro do Congresso, quanto do ponto de vista do mérito da medida. Agora, sem que a gente continua
não tendo uma avaliação cuidadosa, bem feita, independente do que significou a implantação dos colégios cívico-militares pelo governo federal. Não temos isso, certo? Só que agora, ou virou a última bolacha do pacote, e a gente não sabe se é, mas os defensores do modelo já estão tratando como isso, um pecado mortal, questionar os colégios. Exato. Ou então virou a pior coisa, iniciativa educacional de toda a história, que é o que pensa o PT. O que o governo tinha que ter feito era avaliar esta experiência. E é mentira o que disse o Jacques Wagner. É mentira o que disse o Jacques Wagner. Sim, é fato. Dentro da imensidão que é o nosso sistema escolar, os colégios cívico-militares federais são uma coisinha desse tamanho. Não devem mesmo ser o foco da maior atenção do ministro da Educação. O que não significa que eles possam ser encerrados com uma canetada. E a gente sabe que no Brasil as coisas não são bem feitas. Você me encerra numa canetada no meio do ano letivo e promete que não vai ter prejuízo nenhum para quem está nesses colégios, porque você não vai conseguir entregar esse término tranquilo para todos. É certeza, estatisticamente, uma certeza absoluta que alguns colégios vão passar por essa transição de maneira ruim. Não pode fazer isso no meio do caminho assim, não pode fazer sem avaliação, tudo errado, né? Eu tinha mais uma coisa que eu queria falar a respeito disso, além da... enfim. Quando o Caiado fala de fake news, só para deixar claro, acho uma informação importante. O modelo dos colégios cívico-militares existe em diversos estados com uma iniciativa estadual. O que o Bolsonaro implementou foi uma iniciativa federal. E é só essa que está sendo extinta, né, pela iniciativa do PT. As que já existiam nos estados continuam do jeito que estão, se assim quiserem os estados, se assim quiserem os governadores. E todos eles foram às redes para dizer, não, vamos continuar, vai ficar bom, não. Então é isso, certo? Colégio estadual, cívico-militar, continua existindo, os federais é que estão sendo extintos dessa maneira, meu é ótimo, dessa maneira atabalhoada, né? E, então, só para a gente deixar claro que o impacto da decisão não é universal, certo? Eu só queria trazer mais alguns dados aqui para contextualizar esse tema, é que essas escolas cívico-militares, elas empregam 892 militares da reserva em todo o país, recebendo esse salário que eu falei aqui, um pouco mais de R$ 2.600 até um pouco mais de R$ 9.100. Isso é custo do Ministério da Educação. Então, você também tem uma questão financeira aí do governo querendo tirar esse dinheiro aí que é escoado para militares e provavelmente querendo escoá-lo para outras pessoas. E aí a gente vai ver exatamente para onde isso vai. Se é só uma troca de agentes, esse pessoal é da turma do Bolsonaro, peraí, deixa eu escoar esse dinheiro para minha turma. A gente vai ver se é isso, né? Ou se busca alguma economia. Fato como o Graeb colocou, e nós debatemos ontem aqui, que é preciso fazer um exame, é preciso haver uma avaliação, quais são os resultados, o que é justo, o que não é. Você pode passar o pente fino a respeito, por exemplo, dessas verbas. Fulano merece ganhar isso, mas tem professor que ganha menos, etc. Você pode mudar os valores. Agora, você acabar, de repente, né, com isso, mesmo que seja um experimento, fica ruim, gera todo esse imbróglio político ideológico e é uma pauta dada de presente para a oposição. Você vem de um momento de união, de consenso, em que o bolsonarismo estava sendo criticado por ter se colocado contra uma pauta de interesse do país. E o Tarcísio, muitas vezes elogiado, obviamente não pelos bolsonaristas raiz, mas por ter
tentado construir um consenso, mesmo que seja durante o governo adversário, para algo que é bom para o futuro da economia do país e, portanto, dos brasileiros, se for bem feito, evidentemente, como a reforma tributária. Agora, o governo dá de presente assim uma pauta que, olha, essa pauta aqui, vocês podem se opor à vontade. Quer dizer, é uma pauta que divide política e ideologicamente. Agora, como o Graeb colocou, e nós jornalistas precisamos colocar sempre, a questão não é 880, a questão não é binária dessa maneira. É preciso avaliar o que é bom. E sobre isso, também queria dizer o seguinte, porque tem um dado aí que está sendo usado pelos bolsonaristas, e eu fui ver de onde ele vem, que é uma pesquisa, porque eles estão dizendo aí, olha, a violência física nas escolas, né, com o modelo cívico-militar, foi reduzida em 82%, a violência verbal diminuída em 75% e a violência patrimonial em 82%. E essa mesma pesquisa constatou que a evasão e o abandono escolar diminuíram em quase 80%. E outro dado positivo foi que 85% da comunidade respondeu satisfatoriamente ao ambiente escolar após a mudança para o modelo do PECIM, que é esse programa aí das escolas cívico-militares. Eu fui ver isso no site do Ministério da Educação em postagens feitas durante o governo Bolsonaro, postagens do ano passado, de 2022. E antes desses números, vem uma frase assim: uma pesquisa com cerca de 25 mil pessoas da comunidade escolar constatou que tem uma referência no site do Ministério da Educação a links que conteriam a íntegra dessa pesquisa. Quem conseguir acessar esses links, porque eu não consegui, os links estão inativados, pode mandar aqui para a gente, pode me mandar na rede social, para a gente ver a natureza dessa pesquisa. Porque uma coisa é a pesquisa de pergunta às pessoas. Você pergunta aí, você teve, né? Você acha que a violência foi reduzida e tal? Aí a pessoa diz o que ela acha. Isso é diferente de você fazer um estudo específico para ver se realmente a violência foi reduzida. Então, assim, uma das coisas que caberia ao governo Lula é trazer um estudo detalhado a respeito disso e mostrar para a sociedade com transparência o que esse modelo fez mudar no dia a dia, na rotina. Tem algum dado que a gente possa apresentar de mudança que seja significativo? Então, esse tipo de coisa é o que precisava ser avaliado, né? A gente não precisa ter oposição por oposição, nem um governo só para melar o governo anterior. A gente precisa valorizar o que funciona em detrimento do que não funciona. Wilson Lima. Sobre esse caso específico, Felipe, temos aí um episódio com cara de vingança, cheiro de vingança e gosto de vingança dos caras do PT. Só que, Felipe, eu gosto muito do roteirista de Brasil, né? Porque ele adora criar algumas pegadinhas, né? E no caso específico, nós vivemos uma terra redonda, né? Tem gente que imagina que a Terra é plana, né? Mas eu ainda acredito que a Terra seja redonda. E o nosso mundo não gira, ele capota, né, meu amigo? Então, o fato é que o MEC e o governo Lula, eles entregaram aí para a oposição uma pauta gratuita, sabe? Uma pauta maravilhosa para que ela seja explorada. E que essa pauta agora, ela tem como ser repercutida, por quê? Porque essa pauta agora era tudo que os integrantes do PL precisavam para que o noticiário, né, para que o foco saísse do PL, da crise do PL, a crise do Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas, a tal da inelegibilidade do ex-presidente da República. Então, o fato é que agora o PL tem uma pauta para chamar de sua, que inclusive é uma pauta que coaduna com os preceitos da sociedade. Então, o PT, ele entregou de graça, tá aqui, ó, vai. Galera do PT, do PL, peguem essa pauta, aproveitem, voem. Foi isso que o pessoal do PT acabou fazendo.